Olá, sejam muito bem-vindos ao programa É Direito, que começa agora na TV Câmara Fortaleza. E hoje a gente volta a falar sobre assuntos principalmente voltados para a área da saúde. A gente tomou como base a iniciativa de duas leis que recentemente se voltam para as celebrações e conscientizações dentro do mês de março, de autoria da vereadora Cláudia Gomes, do PSDB, que volta a participar conosco do programa. Seja bem-vinda mais uma vez, né, vereadora? Eu que agradeço estar aqui no seu programa. É muito bom aqui passar os esclarecimentos dos andamentos dos nossos projetos, das leis que foram aprovadas na cidade. É importante que todos tenham conhecimento. É verdade. E a gente vai iniciar falando exatamente sobre duas leis que se voltam para a área da saúde, relembrando quem acompanha e conhece a vereadora Cláudia Gomes, que hoje também ocupa aqui na casa a segunda vice-presidência da mesa diretora, né? Uma vereadora que já está aqui na cidade fazendo e já movimentando muito, como ela é da área da saúde, né, vereadora? Fisioterapeuta, Exatamente. Professora. Para quem ainda não conhece, aproveita, se apresente. Pronto, eu sou fisioterapeuta. Sou professora universitária também, né? Atuo nessa área da saúde. Os nossos projetos têm como pilares a saúde, a educação, a mobilidade também, né? Porque além de ser da área da saúde, eu sou engenheira civil, né? Às vezes nem se tem conhecimento disso. E é importante que a gente também esteja trabalhando nessa parte estrutural, né? Da nossa cidade, essa parte da mobilidade. Né? E a segurança também é importante, dos viadutos, por exemplo. Sim. Né? A gente tem alguns projetos tramitando nessa área. Vereadora, duas leis a gente separou para iniciar o programa e retomar esse nosso bate-papo, né? Porque foram leis que elas tiveram, né, um fortalecimento e ganharam divulgação e ampliação de informações agora nesse mês de março, né, que a gente terminou de vivenciar. Uma é a 10.522 do ano de 2016 e ela vem exatamente instituir aqui a Semana de Conscientização da Síndrome de Down, que é o objetivo, né, nessa proposta de valorizar as pessoas dentro desse grupo. Se fala muito, né, de inclusão, de valorização, e a gente tem que ter ações, né? Então, nesse mês de março, como nós temos essa lei, a prefeitura, ela tem por obrigação fazer alguns eventos relacionados a essa área, né? E foi feito, né? Inclusive, nós tivemos aqui a visita da SMS, com vários técnicos da Câmara Municipal de Fortaleza, aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. E nesse momento da apresentação do relatório quadrimestral, foi-se falado nessas ações que estavam sendo feitas nesse mês de março, sobre a conscientização da síndrome de Down, valorização das pessoas com síndrome de Down, né? Então, é importante que tenha esses eventos, tanto nos postos de saúde, como nas escolas municipais, para dar ciência às pessoas, os direitos, né, que essas pessoas têm. Exato, né? Que cada dia mais a gente consegue ampliar esses direitos, né, e dar realmente a elas. Isso, dá oportunidade, que é isso que a gente quer. Inclusão verdadeira. Inclusão verdadeira, né? Reconhecimento e respeito, né? Exatamente. A gente fortalece e sabe que essa data é celebrada mundialmente, né? Que é no dia 21 de março. Isso. Inclusive é uma data que eu não esqueço, porque é a data do meu aniversário. E a gente sabe da importância e a necessidade de se falar isso. Vereadora, a outra lei que a gente vem destacar também, e eu acho que essa, por mais que seja até bem conhecida, me refiro à questão do assunto, ela ganha cada vez mais forças e a gente vê que a informação que mais se leva, principalmente dentro de políticas públicas como essa, que são criadas e desenvolvidas, aplicadas, elas ajudam na questão do conhecimento. Eu estou falando da 10.831, que é exatamente o Dia Municipal de Conscientização a respeito da endometriose, uma doença que hoje acomete muitas mulheres e que hoje a gente já consegue perceber o que é que acontece com a vida da gente, infelizmente por conta dessa questão. Isso é uma coisa muito séria, muito grave. Quando nós iniciamos aqui um projeto, para que esse projeto virasse lei aqui no nosso município, se tinha pouco conhecimento do que era a endometriose, na verdade. E esse dia 13 de março, que é o dia de conscientização municipal da endometriose, que foi a lei aprovada aqui na Câmara Municipal, era exatamente com esse intuito. Conscientizar as mulheres, conscientizar também as pessoas que rodeiam, né, a vida dessas mulheres, como a família, por exemplo, porque muitas são crianças ainda. Sim. Se fala que essa doença afeta crianças a partir dos 12 anos.
ela pode levar à infertilidade e ela causa um incômodo muito grande a essas mulheres. Então, eu passei a estudar o que era endometriose, me informei, conheci algumas pessoas que participam de grupos relacionados com a GAMPES, a endometriose. E a partir do conhecimento a gente foi colocando o nosso projeto, e esse projeto ele passou a ser uma lei para que o município fosse responsável por criar protocolos dentro tanto dos postos de saúde como das escolas também municipais, para conscientizar essas pessoas sobre essa doença, dar informações. No caso, nas escolas, sim, a título de informação e já dentro das unidades de saúde de tratamento, né? No atendimento mais prioritário dessas mulheres. Então, se tem relatos dessas mulheres que ao caminhar sentem dor, que durante a menstruação sangram muito e não conseguem sair para trabalhar, não é? E sem a conscientização, sem a informação para a população em geral, elas podem até perder o emprego, por exemplo, no momento em que elas vão justificar a sua ausência por conta disso, né? Muitas sentem cólicas insuportáveis e no passado se achavam que era normal. Porque ela está menstruada, é normal, porque é um essas ciclo cólicas maior, são né? normais, mas não é bem assim. Né? Essa doença, ela não afeta só o aparelho reprodutor, né? Inclusive, exato, ela afeta intestino. E já ouvi relatos de locais bem mais altos, né? De órgãos bem mais altos do nosso corpo. Ela se espalha, é uma doença que ela se espalha e ela compromete o funcionamento, né? Deixando a mulher infértil. Como se evitar? Né? Diagnóstico precoce. Sim. Porque se aos 12 anos a mulher já pode iniciar, né, essa doença, então imagine aos 30 anos. Então, muitos anos se passaram. Né? Então, essa doença ela vai tomando o corpo, ela vai crescendo dentro do organismo. Então, ela tem tratamento medicamentoso e tem tratamento cirúrgico, dependendo do grau da situação de cada paciente, que foi descoberto. Né? Então, é muito importante a informação, é muito importante o diagnóstico precoce, é muito importante que as mulheres tenham conhecimento e os profissionais de saúde também. Já existem grupos que trabalham, a fisioterapia, inclusive, trabalha a fisioterapia pélvica. Pronto, era isso que eu ia lhe perguntar, dentro da sua área, isso, né? Há essa percepção também, porque são vários os sistemas que podem colaborar para esse tipo de tratamento, sim, né? Para reduzir essas reações na vida dessa mulher que sofre. Existe o trabalho da fisioterapia pélvica, né? Que nós trabalhamos com essas mulheres, com mulheres em geral, né? E nós temos muito que trabalhar nessa parte pélvica, né? Tanto fortalecimento também, como relaxamento dessa área toda, né? E a fisioterapia, ela é fundamental. Mas nós também temos um trabalho com psicólogos, tem um trabalho com os médicos, né? Toda uma orientação de profissionais para essas mulheres. É necessário, porque o diagnóstico precoce é fundamental para evitar que a mulher perca a possibilidade de ser mãe. Isso. E a senhora, com essa iniciativa, né, fortalecendo ainda mais isso como uma lei, né, uma política pública, é algo que vai ficar constante para o município. Então, assim, quando eu disse no começo que a gente já ouviu falar, porque iniciativas, né, importantes como essa da senhora, vem exatamente fortalecer ainda mais essa possibilidade de a gente levar o conhecimento. E quanto mais conhecimento, mais as pessoas têm essa condição de parar e dizer, acontece isso comigo, eu preciso buscar uma ajuda médica. Outras atividades também podem ser realizadas, né, vereadora, dentro desse período, como palestras, audiências públicas, debate, que tudo isso é uma forma de multiplicar essa informação. Exatamente. Levar às escolas isso, né, também a Câmara Municipal de Fortaleza. Nós fizemos um evento junto com a GAMPES no Cocó sobre a conscientização da endometriose. Então, a população em geral tomando conhecimento, né, os profissionais de saúde tendo mais informações, estudar mais sobre o assunto, para que ele passe o diagnóstico o mais rápido possível. A prefeitura apoiando isso dentro das escolas municipais. Então, tudo facilita e favorece, né, a essas mulheres para que se descubra rapidamente esse problema.
Se fala, né, inclusive na época eu acompanhei uma cirurgia de pacientes com endometriose para conhecer o que é a doença de verdade, né? E algumas mulheres perdem até parte do intestino por conta dela, né? Então, sem falar em ovários e útero, né? Então, é uma doença grave. A atuação da fisioterapia, vereadora, nessa situação da endometriose, ela ajuda o quê? De alguma forma, aliviar esses aliviar sintomas? As dores, de que maneira ela é aplicada e em que ponto? Nós trabalhamos com pilates, por exemplo, né? Na fisioterapia pélvica, para relaxar a musculatura, né? E fortalecer, né, o que é necessário. Conscientizar a mulher da respiração. Né? No momento, até quando ela está passando pelo processo, né, de menstruação, que é o momento que ela sente mais dor. Né? Tudo isso a gente faz a conscientização e o trabalho da musculatura pélvica. Né? Essa atividade de multiplicar informações, elas podem ser, dentro do município, aplicadas em qualquer tipo de, eu digo, além das escolas, isso é uma coisa que também pode ser multiplicada dentro de empresas, né? Além das unidades de saúde, nesse reforço do atendimento, a própria informação, seja de funcionários, através de cartazes, tudo isso vem para levar mais ainda informação, né, vereadora? Com certeza, a informação para a prevenção é fundamental. A importância é aproveitar o mês e reforçar. Aproveitar o mês para se falar sobre o assunto, para que as pessoas tenham conhecimento. O pior de tudo é a falta de informação. É verdade. Não é? Porque você está sofrendo e você não sabe por quê. Para que você tenha uma ideia, no passado, um passado não muito longe, mas mulheres passavam 20 anos para descobrir o que tinham. Então, é muito tempo sofrendo. Sim. Né? Isso atrapalha no relacionamento do casal, verdade. Porque durante o ato sexual dói, né? Sente dor. Um incômodo. Alguns relatam que até fazer as suas necessidades diárias sentiam dor até no caminhar. Para você ter uma ideia como é grave a situação. Então, atrapalha em tudo. No lazer, na família, no trabalho. No humor, na convivência, porque você sentindo tudo, né? Dor, né, o tempo inteiro, não há quem suporte de estar de bem com a vida, né? E a gente reforça que tratar disso é algo sério, porque só sabe quem passa, né, vereadora? Isso. E na oportunidade da senhora na atuação profissional, através da fisioterapia e mesmo dentro de a oportunidade de debater esses assuntos, como uma parlamentar aqui do município de Fortaleza, teve essa sensibilidade de perceber que realmente isso é algo que procura e que precisa ser tratado. Tanto que a gente sabe que no mês de março, né, existem as campanhas que vêm cada vez mais crescendo, se fortalecendo, como eu costumo falar, a campanha das cores. Isso. E você que está nos ouvindo, é necessário que você cobre, né, no seu posto de saúde, cobre também na escola que a sua filha estuda. Essas ações, né? Existe uma lei dentro do nosso município obrigando que seja feito ações de informação, de atendimento para essas pessoas que têm esse problema, que sofrem desse problema, né? Ou que nem sabem que sofrem. Que nem sabem, né? E conseguem. Então, ela cobre que a lei seja cumprida. Nós estamos aqui fazendo nosso papel, estamos também cobrando pelo nosso lado, mas você também tem que cobrar. É verdade. Vou pedir com licença, a gente vai para o nosso intervalo, com licença a você também que está nos acompanhando, mas já a gente continua esse bate-papo e estamos aqui de volta no programa Direito. Não sai daí. A TV Fortaleza agora é TV Câmara Fortaleza, a marca da evolução de uma TV de todos os fortalezenses que promove a cidadania, levando até você a atuação transparente e comprometida do Legislativo Municipal. Marca de um novo tempo com ampliação na estrutura e mudanças na programação para que todos tenham voz e vez. Porque a fortaleza da nossa cidade é você. A Câmara Municipal de Fortaleza está ampliando a Central da Cidadania para dar voz a todos e garantir os seus direitos. Novos parceiros estão chegando para tornar a Central da Cidadania mais completa, com mais opções de atendimento. A Casa do Povo está de portas abertas, garantindo todo o apoio que você precisa. Porque estar cada vez mais próximo dos fortalezenses é nosso compromisso. Central da Cidadania na Câmara Municipal.
Sua cidadania é a nossa fortaleza. O programa Direito está de volta e hoje a gente recebe a vereadora Cláudia Gomes, do PSDB. Ela que é vereadora de Fortaleza e também segunda vice-presidente da mesa diretora aqui na Câmara Municipal. E a gente volta a falar sobre sobre assuntos voltados principalmente para a saúde, não somente isso, a gente reforça, mas que são leis de autorias da vereadora, como no primeiro bloco a gente bem falou e tratou da questão da síndrome de Down, da questão da endometriose. A gente retoma agora nesse segundo momento, falando só mais uma lei em relação a essa questão da saúde, que também vale. Porque dentro dessas iniciativas, vereadora, de implementar campanhas, políticas públicas que sejam campanhas permanentes de informação, a outra lei que a senhora tem de iniciativa é a 10.829, ela do ano de 2018 também, e ela traz essa proposta de permanecer aqui no município de Fortaleza uma campanha que venha falar sobre a prevenção e combate à hipertensão arterial. De grande importância, porque antigamente esse problema de pressão muita gente achava que era só quem tinha já uma certa idade. Hoje muitos jovens sofrem disso, né? Muito sério isso aí, porque não tem sintomas, né? Então, em geral, né, podemos dizer que ela é uma doença silenciosa. Silenciosa. Né? Então, é muito perigosa. O que eu percebo, porque eu sou fisioterapeuta, como já tinha dito, né, muitos pacientes chegam e eu sempre gosto de fazer a pergunta. Você já sabia que era hipertenso? Você tomava alguma medicação? Tomava com regularidade? Né? Então, muitos me respondem, não sabia que tinha hipertensão, ou eu sabia, mas eu não tomava sempre, eu tomava de vez em quando. Né? Então, a pessoa teve um AVC, por exemplo, né? E chega hemiplégico, às vezes uma cadeira de rodas, e jovens. De algo que poderia ter sido evitado, né? Primeiro, como foi que ficou hipertensa? Algumas possibilidades podem acontecer. Às vezes é hereditária, a família já é hipertensa, né? Ou a alimentação inadequada. E aí a pessoa teve, por exemplo, um acidente vascular cerebral e algumas vezes, muitas vezes, fica com sequelas, né? E tem sequelas graves, né? Às vezes perde a fala, por exemplo, né? Uma coisa desagradável. Já vi pacientes chorando. Não é nem somente a mobilização, né? Não, paciente chorando, porque, doutora, eu tinha uma vida ativa, eu trabalhava, eu era independente, hoje eu vivo numa cadeira de rodas, hoje eu preciso da minha família para tudo, para me alimentar, para tomar banho, para fazer minhas necessidades. Né? E aí eu faço uma pergunta, como eu disse, você tomava sua medicação com frequência? Ah, não, doutor, só às vezes quando me dava uma dor de cabeça, e nem sempre aquela dor de cabeça tem relação com a pressão. Né? E a hipertensão, a pessoa hipertensa, não é como a pessoa ter uma dor e toma um remédio para passar a dor. Ela tem que ter a medicação regular para que a pressão fique equilibrada. A percepção que se dá é que parece que as pessoas esperam algo grave acontecer para entender que pressão alta realmente é alguma coisa séria. E a pressão alta, a gente está falando da questão do AVC, mas também são vários outros problemas de saúde que é possível de ser gerado, né, vereadora? Sim, sim. Existem problemas cardíacos, não é? O coração fica sobrecarregado com aquela pressão arterial, não é? Alta. Então, é importante que a pessoa se cuide, tenha uma alimentação equilibrada, verifique a pressão, vez ou outra, no seu posto de saúde, procure a equipe de saúde que lhe atende. Não anda se sentindo muito bem, não custa nada verificar a pressão, né, vereadora? É sempre bom, né, fazer os seus exames anualmente, né? Você tem que procurar, porque, como eu disse, é uma doença silenciosa e perigosa. Então, a nossa lei, ela tem esse intuito de informar as pessoas, né? E, mais uma vez, a prefeitura tem essa obrigação de fazer essa informação, né? Se você tem alguma dúvida, procure o seu posto de saúde, né? Converse com o seu médico e veja como é que anda a sua pressão. É importantíssimo. Mas eu percebo que, ao longo dos anos, as pessoas estão ficando mais informadas, e tendo mais cuidado em relação a isso aí, de fazer uma atividade física regular, de uma boa alimentação, de ter uma boa alimentação, né? e de verificar como anda o seu estado de saúde, né? Mas que isso não é para parar, a informação tem que ser permanente, né? Principalmente porque é lei aqui no município de Fortaleza.
A gente vai fugir um pouquinho agora dessa questão da saúde, mas também não deixa de ser saúde. Mas é porque a gente vai misturar agora, vereador, um assunto voltado para a questão também do esporte. E tudo na questão da preocupação. A vereadora tem um projeto que ele está tramitando aqui na casa, gente, e é bem bacana, bem diferente. Ele traz a proposta de criar ambulatórios de fisioterapia esportiva na Rede Cuca, aqui do município de Fortaleza. A gente sabe que a Rede Cuca é um marco para a juventude, né? Nós somos referência em diversos projetos voltados para a questão da empregabilidade dos jovens, da prática esportiva, de oferta de cursos. E esse cuidado e essa atenção, principalmente para essa questão esportiva, fala aí pra gente como foi que surgiu essa ideia, né? De onde nasceu assim essa luzinha de opa, isso aqui dá pra gente complementar esse trabalho. Na verdade, foi de um fisioterapeuta, né? Meu colega também, que trabalha na Rede Cuca. E ele me falando sobre as lesões dos atletas, né? A preocupação com essa lesão dos atletas e como cuidar. Sim. Né? Então a gente pensou nesse projeto, né, de ter um ambulatório de fisioterapia para atender esses atletas, tanto no pré como no pós, né, competição, por exemplo, para que esse atleta possa realmente ser preparado para a competição e, se caso tiver uma lesão, ter como cuidar dessa lesão para que ele possa retornar rapidamente, né, ao seu esporte. Então, foi através dessa conversa com os colegas fisioterapeutas que a gente iniciou esse projeto, né? Reforçando até, porque a senhora também já pontuou, vereador, era exatamente uma pergunta minha, essa questão da inclusão da fisioterapia esportiva. Ela tem uma importância na questão, inclusive, preventiva, né? Sim. Porque quando há esse cuidado antes de qualquer lesão, esse cuidado vem o quê? Através de uma orientação de postura, de como aquele atleta deve se portar, de que cuidados é que ele deve ter, é isso? Também, mas também no treinamento mesmo. No próprio treinamento, né? Então, ele tem um acompanhamento do fisioterapeuta, né? Então, assim, e se ele precisar de uma cirurgia, tem um acompanhamento pré-cirúrgico. E depois, às vezes a pessoa acha que a fisioterapia, ela é só para tratar. Não, Sim. Ela não é só para tratar. Ela também é para prevenir problemas. Então, a gente tem as situações em que a gente tem que fazer a prevenção e a promoção da saúde. Não é só a reabilitação ou recuperação da saúde, que é o nome mais atual, né? Então, a fisioterapia deixou de ser somente reabilitadora. Ela também faz o trabalho de orientação, informação e toda a prevenção de qualquer lesão que possa acontecer. Bacana, parabéns pela iniciativa. Vereadora, que outros projetos a senhora gostaria de dar uma pincelada, falar um pouquinho, né, desses projetos mais atuais de sua autoria que tramitam aqui pela Câmara? São quantos anos já de casa? Eu estou no meu terceiro mandato. Terceiro mandato. Né? Então, eu estou é o segundo ano do terceiro mandato, né? Então, 6 anos, né? 6 anos. Isso. 6 anos de boa experiência, a gente sempre aqui procurando passar essa informação de todas essas iniciativas que fazem a diferença, sim, aqui no município de Fortaleza. Isso. São muitos projetos, mas como nós estamos falando dos Cucas, né, eu vou lembrar agora de um que a gente tem, e foi no começo do meu mandato, em 2013, que nós iniciamos com esse projeto para que a gente pudesse ter pilates nos Cucas. Lembro. Pronto. Lembro. Esse projeto, passaram-se muitos anos, né, e ele lá no Cuca, sendo de uma atenção bem especial, né? E agora na pandemia, em 2020, ele deu uma parada, porque nós tivemos muitos problemas, né, com a pandemia, de contato e relacionamentos assim, e o Pilates a pessoa tem que ter, né, a proximidade. E agora ele está retornando de novo, né, para o Cuca na casa. Então, eu fico super feliz que a gente está podendo retornar o projeto de Pilates nos Cucas, que ele é importante para a prevenção das pessoas e ele dá a oportunidade de todo mundo poder fazer, né? O Pilates é para qualquer idade, vereadora? Para qualquer idade. Ele trabalha a recuperação da saúde, a prevenção, trabalha a respiração, flexibilidade, trabalha a coordenação, equilíbrio,
né? Então ele é maravilhoso, Então, fortalecimento. Totalmente ajuda na mente, corpo e alma, né? Ajuda também na mente, porque ele é lúdico, né? A gente trabalha com bola, tem alguns materiais fora a bola que a gente também trabalha. E ele é excelente dando a oportunidade para as pessoas cuidarem da saúde. Eu sempre gosto de conversar com os pacientes, falar com eles a importância de cuidar da saúde e não tratar de doenças. Eu digo, se você não parou para cuidar da saúde, a doença vai lhe parar para você cuidar dela. Boa, né? Verdade. Vereadora, a gente está chegando ao final do programa, mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho como é que está esse momento aqui na casa. Né? A senhora se fortaleceu, né, como parlamentar, a expressão bem popular tomou gosto pela coisa, né? Tá fazendo, cumprindo o papel. Agora, nessa atual gestão, como oportunidade de estar como a segunda vice-presidente, fala um pouquinho dessa experiência, como é que está esse balanço que a senhora poderia fazer hoje dentro da sua vida política. Eu quando iniciei aqui, eu comecei, era vice-líder do prefeito atual na época, né? Já tinha envolvimento com a vida política, né? Tinha, eu sempre acompanhei a política, né? Eu me lembro eu criança, no interior, meus pais já acompanhavam a política do interior, nunca foram candidatos, não, acompanhavam como pessoas interessadas no bem-estar da cidade, né, deles. E eu sempre estava vendo eles assim. Depois eu não achei que eu fosse me interessar por política em si, né? Eu professor universitário, fisioterapeuta. Mas aí o meu esposo era vereador e ele me mostrou o quanto é importante a política na vida das pessoas. E eu comecei a ver que eu poderia ajudar as pessoas também sendo política e não só fisioterapeuta. Já que, afinal de contas, a senhora tem um grande projeto que a gente já falou por aqui e sempre esse projeto é dado essa informação do atendimento às pessoas, né? Voltado dentro dessa área da fisioterapia. Então, esse contato do dia a dia aumentou ainda essa vontade. Foi um projeto que eu tenho há 12 anos, que a gente faz toda essa orientação do cuidar da saúde, também faz o tratamento, tanto psicológico como físico, né? E aí eu comecei a perceber que a política era muito importante para que a gente pudesse dar oportunidade a todos, né? Políticas públicas para todos. E eu não poderia fazer isso sendo professor e fisioterapeuta, eu teria que ser política. E aí começou o interesse de entrar na vida política. Tanto vendo o exemplo, né? Porque o exemplo é a melhor forma. Você vê o exemplo do que tudo ele fez para ajudar as pessoas, né? E aí eu parti para a ação, que é estar, né, na Casa Legislativa. E está feliz. E hoje eu sou a segunda vice-presidente, é importante, é um ganho para, como mulher também, mãe. A conquista da política. Isso, quando eu entrei aqui na Câmara em 2013, nós não tínhamos, no período, nenhuma mulher na mesa diretora e nenhum cargo da mesa diretora. Hoje nós temos 3 mulheres na mesa diretora, eu sou a segunda vice-presidente, nós temos a primeira secretária, a vereadora Cátia, a segunda secretária, a vereadora Ana. Então é um ganho, porque nós precisamos sim ter mulheres na política. Estimular que as mulheres estejam na política. É um direito nosso, né? Exatamente. Ajudando a nossa cidade, o nosso povo, para que a gente dê oportunidade a todos, né? Porque nós sentimos, né, exatamente o que as mulheres precisam. E nós trabalhamos para todos. Exato. Né? Não só para as mulheres, mas para todos. E é por isso que nós estamos aqui. Criando e tendo a iniciativa para a construção de grandes políticas públicas para fazer a diferença na vida de vocês. Né? Vereadora, muito obrigada pela sua presença. Mais uma vez é um prazer conversar, atualizar, poder levar informações, né, para as pessoas relacionadas exatamente ao que eu costumo falar, que é o final de um trabalho. Não do trabalho, mas de um trabalho. Porque a batalha para a construção de uma lei, ela vem da experiência de vocês políticos no dia a dia com a população, no debate dentro da Casa do Povo, para que aquilo se concretize e seja oferecido a quem direito, né, tem. E a gente sempre fala, você que está nos assistindo, pode entrar aqui na ouvidoria de uma forma muito tranquila, muito simples, dar a sua sugestão para o seu bairro, para a nossa cidade. E a gente transforma a sua sugestão em lei aqui no município. Então é fundamental a participação de todos nesse processo.
É verdade. Obrigada pelo complemento e obrigada pela sua presença. Eu que agradeço estar aqui com você. Agradeço a você também que acompanhou o nosso programa de hoje e a gente encerra, né, naquela frasezinha prática, porque essa é a proposta de a gente fortalecer e levar informações sobre as leis que são os direitos de vocês. Então, se é direito, você deve cobrar. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até mais!